Hoje o Evangelho vai nos falar de uma figura muito conhecida, Zaqueu, e fala deste homem que precisou subir na árvore para poder ver Jesus. Afinal de contas, a multidão não permitia que ele visse, pois ele era de pequena estatura. Muitas vezes precisamos também nós subirmos na árvore para podermos encontrar Jesus. Existem alguns significados que a gente pode aprofundar nesse texto e queria ver isso junto com você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queria falar com vocês do Evangelho de São Lucas, no capítulo 19, do versículo de 1 a 10. A palavra diz assim: Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu uma figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar em sua casa. Ele desceu depressa, recebeu Jesus com alegria, e ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Olha que interessante, antes de continuarmos o texto. Zaqueu quer ver Jesus, mas tem a multidão. O que essa multidão queria? Também estava ali querendo receber a cura, receber uma palavra do Senhor. Eram pessoas que de uma certa forma conheciam o Senhor. Só que aquelas pessoas impediam ele de ver. Não que elas ficavam ali, como diz assim, tampando, querendo tampar a vista de Zaqueu, não. Elas buscando a Deus, às vezes, começavam a impedir que o outro visse também. Olha, meus caros, muitas vezes nós também fazemos isso. Nós somos aquela multidão que estamos ali meditando a palavra, lendo a palavra do Senhor todos os dias, até rezando o texto, fazendo outras práticas, mas pode ser que nós estamos atrapalhando a visão de outras pessoas. Porque muitas vezes pensamos de uma forma que atrapalha o outro ver Jesus. Perceba que Jesus fala muitas vezes isso para os fariseus. Os fariseus eram aqueles que meditavam, sabiam a palavra, mas no fundo atrapalhavam a todo o povo a ver realmente Deus. Bom, o que faz aqui? Ele sobe então nesta árvore, nessa figueira, para poder ver. E às vezes a gente precisa subir neste lugar, neste tronco, nesta árvore que eu posso dizer que tem esse símbolo especial, que é a árvore, que é a figueira. A figueira é símbolo da palavra, da lei. Precisamos ir ao encontro da palavra e da lei. A figueira também é símbolo de Israel, do povo prometido. Só assim nós podemos subir. Eu quero pegar um exemplo para que vocês possam compreender melhor aquilo que eu estou dizendo. Todas as pessoas que passam por processo de separações, principalmente dos pais, vivem situações muito delicadas. Porque várias das pessoas que estão em volta, elas querem como que compreender um pouco aquilo que está acontecendo devido àquela separação. Afinal de contas, quem errou? Quem fez algo que estava errado e que culminou com a separação daquele casal? Às vezes, este jogo começa de família para outra. Quando você vai numa família, uma família aponta a outra família, aquela pessoa que não pertence à sua família como culpada e assim por diante, como se cada um tivesse uma culpa. E coitado dos filhos, que vão ouvindo tudo isso, vão ouvindo, vai na casa de uma avó, de um vô, vê de uma parte, vai na casa da avó e do vô de outro, vê de uma parte, vai na casa do tio de um, vê de uma parte, do tio de outro, vai ver contra a outra parte. Parece que essas intrigas, buscando, na verdade, conhecer um culpado, colocam o coração de quem está ali no meio, principalmente os filhos, em divisão. O que é mais interessante é que geralmente essas pessoas que estão envolvidas nesse processo de separação, que estão envolvidas são familiares, essas pessoas em geral conhecem a Deus.
sabem a sua palavra, mas começam a querer que os filhos tomem partido para um lado ou para o outro. Quando isso não acontece com o pai ou com a mãe, que estão ali em separação. E aí, quando precisa visitar o pai, que já constituiu uma família, ou visitar a mãe, que já constituiu uma outra família, começa então uma intriga. Alguns vão dizer assim, mas você vai visitar o seu pai? Você está aceitando a situação que ele provocou? A outra vai dizer, mas você vai visitar a sua mãe? Olha só, ela já tem uma outra pessoa. Quando você está visitando ela, você está aceitando aquilo que ela está fazendo. Como se tivesse que manter a distância e que pudesse fazer um processo de revolta, porque afinal alguém fez algo errado e essa pessoa precisa de uma punição. E nós não conseguimos separar o pecado do pecador. Nós não conseguimos revelar Deus que vai ao encontro, que perdoa, aquele Deus que é capaz de superar, porque ficamos como que olhando as coisas por baixo, olhando as coisas aqui no nível relacional, aonde parece somente as justificativas, as falhas, a bondade de um em detrimento da maldade do outro. Quando você olha uma parte, um fez tudo perfeito, o outro errou em várias coisas. Quando nós ficamos aqui e ali vamos procurando Jesus, é difícil achar. E aí há uma beleza neste Evangelho. Quando você tem que subir para ver mais do alto. E aí quando aquela pessoa sobe lá, vai ver do alto toda aquela situação, para enxergar Deus em tudo aquilo, e ela resolve visitar alguns desses, que já constituiu uma família, que já deu outro passo, que até para você não é o ideal, mas você está preocupado com aquele outro, com o teu pai, com a tua mãe. Quando ele fizer isso, prepare-se para ser questionado pela multidão. Questionado pela multidão se você fez a coisa certa. E aí, Jesus se aproxima, mesmo diante deste mistério. Aproxima daqueles que ele percebe que resolveram olhar para Deus, olhar para a lei, olhar para aquilo que é o caminho que ele se propõe. Ele se aproxima e fala com essa pessoa, desce. Eu sei que aí as pessoas estão te vendo e elas te veem como pecador. Mas agora desce, porque eu vou ir na tua casa. Eu vou entrar na tua casa. E Deus vai entrar na casa de quem? Daquele que é considerado pecador. Porque Deus está vendo dentro. Enquanto a multidão, e principalmente aqueles que às vezes acham que conhecem mais a palavra de Deus, estão questionando, Jesus chama para entrar ali dentro. E quando entra, e quando você se sente envolvido por Deus, mesmo em todas as dificuldades, sabe o que é o sentimento que aparece? O sentimento de querer doar ainda mais tudo que você tem a Deus. Quando você passa por momentos de dificuldades, de separações, por exemplo, na sua família, separações que podem ser separações de casais, separações de entre irmãos, você tem buscado culpados? Você tem buscado subir ao alto e ver as situações do alto e sofrer ali por ser acusado de acolher alguém? Por isso, pense um pouquinho sobre estas coisas que Jesus hoje nos coloca, porque Jesus quer, primeiro, acolher nós, que somos os primeiros pecadores. E quando você passa a ter a consciência que você é esse pecador, você não tem pressa em condenar os outros. Você não tem pressa em acusar os outros, porque você sabe que você tem muitos motivos para não ter a presença de Deus e mesmo assim Ele continua te visitando. Pensamos um pouquinho sobre tudo isso, esse convite que o Evangelho te faz hoje. Não esqueça de compartilhar também um pouquinho desta homilia de hoje com seus irmãos, com aqueles que tanto também precisam desta palavra.
Deus vos abençoe, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.